umas coisas, mostrar umas coisas interessantes para vocês, e aí eu libero vocês mais cedo, se não tiver tópicos o suficiente que vocês tenham interesse, porque fim de semestre sempre é bem correria, né? Então estamos falando aqui sobre biblioteca que mexe com imagem. Essa foi a pergunta. Existe uma biblioteca chamada OpenCV. Então, aqui, ó, OpenCV. E ela, de fato, permite que você faça várias coisas legais. Ela já tem pronto implementada nela algumas coisinhas. E ela, por exemplo, aqui, isso aqui é um programinha que faz reconhecimento facial. Ele coloca um quadradinho em volta do rosto. Você consegue mexer com a cor da imagem, você consegue, por exemplo, isso aqui tem identificando pessoas. E aí, se você quiser, você consegue, por exemplo, girar uma imagem, trocar as cores dela, mexer com a imagem no geral. Encontrar borda, por exemplo, isso também é uma coisa legal. Tem uma disciplina, na minha época era MC 940, vamos ver se ainda é MC 940. Sim, MC 940, processamento e análise de imagens. Que basicamente era isso daí. Você tem vários laboratóriozinhos e ele vai te ensinando ao longo do semestre como fazer coisas para mexer com imagens. Então, eu ensinava isso. Porque, no fundo, né, a imagem é uma matriz de pixels. E o pixel são os valores de cada uma das cores. Né? A gente tinha visto na aula passada que cada uma das cores tem aqueles 3 componentes, né? Vermelho, verde, azul. Esses aqui. E aí, esse número, né, de 0 a 255 falava qual que era a intensidade de cada uma desses componentes. E aí com isso, você consegue mexer na cor do pixel, né? E, por exemplo, você pode ter uma imagem preto e branco, e aí, ou escala de cinza, né? Então, aí, todos os seus pixels vão ser um valor de entre 0 e 255. Igual vocês tiveram no lab, não lembro qual dos labs que era, aquele que tinha que ver se a imagem estava dentro da outra imagem. O formato da imagem era esse, da imagem de escala de cinza. Então, nessa disciplina MC 940, você aprende a fazer isso, gira a imagem, detecta a borda, aprende a passar um filtro que coloca, faz ficar granularadinha a imagem, ou tira os noise, né? Quando tem, sei lá, uns pontinhos, alguma coisa, você quer dar uma retocadinha na imagem. Aprendi várias técnicas legais para você fazer processamento de imagem. Isso talvez é uma coisa interessante que eu posso falar para vocês. Assim, nossa, se eu quiser aprender sobre tal coisa, tem uma disciplina no IC que ensina sobre isso, eu tenho pelo menos uma noção do catálogo. Isso aqui é uma coisa interessante. Por algum motivo, essa imagem aqui, eu acho que ela chama Lena, essa moça. Todas as imagens das coisas de processamento, todo mundo usa essa imagem aqui de exemplo. Então, quando você procura sobre coisas de processamento de imagem, você sempre encontra essa moça aí do chapéu. E ela é um exemplo famoso disso. Então, aí eu não sei se vocês têm interesse, que, por exemplo, a gente pode pegar e seguir isso daqui, e aí a gente faz essa. Ele abre aqui, você consegue fazer uma janelinha que mexe aqui com uma imagem. Ou então, não sei, o que mais? O que eram as outras coisas que tinha? Falar um pouco sobre arquivos. Arquivos é outra coisa interessante, aprender como que você faz para ler um arquivo, pegar os dados que estão nesse arquivo, mexer com eles dentro do seu programa Python, ou salvar as coisas, a saída do seu programa em um arquivo. Isso também é outra coisa que é meio útil. Ela tá entrando e saindo, Giovana. Oh. Então, no fundo, assim, né, essas aulas aqui, essas últimas de tópicos, vai do que vocês quiserem, porque senão eu vou só mostrando algumas coisinhas aqui, vou mostrando a cara dessas bibliotequinhas, então, para vocês pelo menos terem uma noção do que existe, se depois vocês precisarem fazer alguma coisa desse tipo. Aqui tem alguns exemplinhos legais. Eu posso colocar depois tudo isso lá posso colocar lá no Classroom. Caramba, a aula de Angelim ainda tá rolando? Meu Deus. 10h26, horário de Brasília. A aula, a princípio, termina às 10, a aula anterior. Caramba.
Então, essa biblioteca Matplotlib é muito boa para você fazer gráficos. Por exemplo, é super simplesinho, tá vendo? Com uns 4, 5 comandinhos, você pega e plota um gráfico simples. Ele tem esse objeto PLT que você pega e dá um import, você só dá um import nela, ó, import, matplotlib, pyplot, SPLT. E aí você vai chamando as coisas. Então, ele tem essa funçãozinha plot, e você fala quais são os valores do seu eixo X, quais são os valores do seu eixo Y, e aí ela já pega e plota para você. E aí você pode começar a colocar uns frufruzinhos. Você pode colocar um título no seu gráfico, você pode mudar a cor das linhas e colocar. Ah, entendi. O professor tá dando uma conversada com a galera. Isso é bom, isso é bom. Ela faz diferentes tipos de gráfico. Em particular, né, eu até tinha comentado isso na aula passada, eu acho que quando você vai fazer um experimento ou alguma coisa assim, é legal você ter um scriptzinho que gera para você o seu gráfico. Porque a alternativa acaba sendo assim, você pega, ou sei lá, tô fazendo aqui um experimento, fazer uma simulação. Aí você quer, sei lá, medir, você quer pegar o resultado da simulação, ou quer medir o tempo que demorou para rodar a simulação. E aí isso você vai pegar e vai jogar no arquivo. Aí o que as pessoas fazem, né? As pessoas que não sabem programar. Abre aquele arquivo, copia o que está lá, joga numa planilha do Excel, clica, né? Faz o Excel gerar um gráfico e tal. Com esse matplotlib aqui, você pode já pegar, abrir com o Python o arquivo da saída, já joga aqui e já plota o gráfico de uma vez só. Então, por exemplo, às vezes, eu quero pegar e quero rodar 100 vezes o experimento. Esse negócio aqui vai rodar para você, vai fazer os gráficos, você pode pegar a média, você pode fazer um gráfico já, olhar para os dados, tudo, você consegue fazer tudo isso dentro do seu programa. Então, principalmente para quem quiser fazer uma iniciação científica ou ir mais para essa área da pesquisa, saber usar esse tipo de ferramenta é bem interessante. E é que nem eu falei, é bem customizável, ele faz vários tipos de gráficos bonitinhos, você consegue colocar as coisas no lugar que você quer, na posição que você quiser, a legenda e tudo certinho, bonitinho. Faz vários tipos de gráfico. O que mais que tem interessante para falar disso? No geral é isso, sabe? É bem customizável, você consegue fazer. Eu acho que eu nunca teve nada que, assim, que dá para fazer no Excel e eu não vi que dá para fazer aqui também. E aqui tem essa vantagem de que você automatiza, né? Então, se você quiser rodar um monte de experimento, nossa, achei aqui um dataset novo, tal, quero pegar e rodar. Aí você pensa, nossa, vou ter que pegar e fazer todos os gráficos de novo. Não, isso aqui você joga, ele já faz para você. Tem essa biblioteca. Pandas? Que ela também é bem interessante, porque ajuda a fazer manipulação de dados. Bom dia. Estamos aqui falando de bibliotecas úteis, que eram um dos itens que vocês tinham pedido de tópicos extras. E aí, né, essa biblioteca faz um negócio interessante, que ela meio que faz os seus dados virarem assim uma tabela, né? Então fica um pouquinho, que nem, por exemplo, ele pegou aqui, eu tenho essa minha lista e eu transformei em uma série do Pandas. Aí ele vai pegar ele vai pegar esses dados e vai gerar esse objeto aqui, e aí ele está indexando, ele tem indexado todas as linhas e os valores que você quer. E aí, a partir disso, tem uma série de operações que já vem implementado aqui, e você consegue tratar esse negócio como se ele fosse uma tabela do Excel mesmo. E aí, por exemplo, quero saber qual que é a média e desvio padrão desses caras aqui. Você simplesmente pega aquele seu objetinho lá, chama uma funçãozinha min, chama uma funçãozinha std e já vai calcular para você. Então, e por exemplo, quero pegar e calcular o quadrado de todos os valores que estão nessa minha tabela. Então, você consegue fazer isso numa tacada só. Então, é bem interessante. As coisas ficam mais ou menos com essa cara que é o que eles chamam de data frame. Então, para fazer processamento de dados, é bem interessante jogar as coisas aqui
e aí fazer as contas, fazer as suas operações já com o que o próprio Pandas implementa. Existe também, deixa eu pegar aqui que tem uma professora da outra turma que fez uns slidezinhos de uma biblioteca que se chama NumPy. E essa biblioteca é bacana também, ajuda para essa mesma coisa, de trabalhar com dados numéricos. E, em particular, o que eu achei muito interessante aqui é que ela fez uma comparação de desempenho de fazer uma operação na lista, nos valores da lista, em NumPy e fazer, de fato, na mão com a própria lista. Porque o que o NumPy faz, né? Ele tem um formato próprio de lista dele, que é esse ND Array, e aí ele já tem várias coisas implementadas por padrão. Então, se ela, por exemplo, quero multiplicar todos os números de uma lista por uma constante. Você não precisa fazer um for, ele simplesmente ele tem essa função que faz para você. E tem coisas assim que também são legais, né? Que, por exemplo, gera um vetor de uns, gera um vetor, uma lista de zeros. São coisas que, operações populares, embora em Python não seja muito difícil você fazer isso, porque você também pode pegar ali o zero e usar aquele operador de multiplicação e falar, quero gerar uma lista com 100 zeros. Você coloca o zero e o operador de multiplicação ele gera. Mas o que eu achei mais interessante, vamos aqui lá para o link. E tá vendo, ele tem várias. Depois eu coloco tudo isso daqui no site para vocês. Tô falando realmente assim, a título de curiosidade para vocês saberem que isso daqui existe, se um dia vocês precisarem. Puxa lá na memória, tipo, eu lembro que eu vi em 102 que tinha um negócio que fazia isso. Deixa eu procurar aqui no Google o que é. Então, por exemplo, fazer transposição de matriz. Pum, ele faz aqui, ele tem tudo implementado. E aí, aqui que ela colocou essa comparaçãozinha, né? Então, tá rodando o código. E aí, né, eu fui ver, e aí ela mediu o tempo que demorava para fazer essa operação, e na lista deu 600 milissegundos, e no NumPy deu 71. E aí eu fui ver lá que era a tal da operação que ela fez. E é simplesmente aquela coisa de multiplicar os números que estão numa lista por um escalar. E aí eu achei interessante isso, que com o NumPy você consegue fazer isso daqui desse jeito, sem fazer o for. Embora eu fiquei curiosa para saber o que aconteceria se eu tivesse feito sem o for, com aquele jeito resumidinho, sabe? Lembra que o jeito compacto que estava escrito nos slides. Então, é uma coisa que a gente pode testar aqui, porque a princípio, aquelas operações que o Python faz já daquele jeito mais compacto são um pouco mais eficientes do que uma operação que você está fazendo o seu próprio for. Então, eu fiquei com essa curiosidade de saber como é que fica. Então, seria esse segundo jeito aqui, vamos ver. Tem aqui Python list 2, tal, eu joguei aqui. E aí eu quero fazer vetor recebe i vezes escalar for i em vetor. Ao invés de fazer assim. Fiquei curiosa. Então, ok, vamos ver se esse negócio vai rodar. E uma coisa que eu percebi também é que o idle, essa ideia aqui, ele é meio estranho na hora de medir o tempo. De vez em quando eu rodo as coisas e dá uns tempos bem esquisitos nele. Então, para medir tempo, eu tenho feito fora. 5.py. Eu preciso instalar o NumPy. Então, também isso é uma
coisa lembrando também da aula passada, se tinha alguém que não estava aqui, existe um módulo chamado pip, vou aumentar aqui para vocês enxergarem. Esse pip vem instalado junto com o Py, e ele é um gerenciador de pacotes. Existem alguns pacotes que vêm por padrão com o Python, mas existem alguns pacotes que não vêm por padrão. Por exemplo, esse NumPy que eu estou falando aqui não é um pacote que vem por padrão. E aí, o que eu faço, né? Eu me desesperei, quero usar ele, preciso usar ele, o que eu faço? O pip te ajuda, você vem aqui e pede para ele instalar o NumPy, e aí ele vai lá e vai baixar para você, vai instalar para você magicamente, e aí pronto, a partir desse momento você pode usar o NumPy. E vamos ver aqui então agora o que acontece. Tá certo, não melhorou muito então. Então realmente, vejam que o NumPy é uma ordem de magnitude melhor do que você fazer uma operação com a lista. Ele realmente é implementado de forma muito eficiente para fazer exatamente isso. Ele serve exatamente para isso. Então, legal. Bom saber. O que mais que tem? Tá, NumPy foi. Matplotlib foi. Pandas foi. Tá. Aí, tinham me perguntado, né, sobre essa coisa assim, interfaces gráficas com Python. O que eu notei aqui, né, eu tentei fazer alguns testes com algumas IDEs, né, ambiente de desenvolvimento integrado. IDE basicamente é tudo que tem assim já o editorzinho de texto e também alguma ferramenta que te ajuda a compilar ou interpretar o seu código. Então, por exemplo, eu achei esse page aqui que eu consigo, eu peguei um exemplinho que vinha lá no tutorial dele, que esse aqui, page tutorial, first app. Se eu abro aqui, tá vendo? Ele parece que ele não sei se ele funciona muito bem. De vez em quando eu clico em algum lugar e ele fica meio confuso, ou ele fecha de repente. Mas, basicamente, a ideia dele é que você consegue arrastar os componentes aqui. Eu quero ter uma janelinha com um botão e uma janelinha com um label. Então, aí você só arrasta as coisas aqui. Quando você pega e clica nesse Generate Python GUI e Generate Support Module, ele vai e gera para você o código que tem por trás. E aí, quando você pega e pede para rodar, e aí, por exemplo, o que esse programa faz é quando você clica esse botão, ele fecha a janela. E aí eu tentei implementar alguma coisinha mais interessantinha dele, mas não, eu teria que seguir um tutorial um pouco mais a fundo. Não achei ele tão interessante assim. Aí eu encontrei aquele site que eu estava mexendo no começo da aula, que também falaram, era uma promessa de, né, eu cheguei aqui e fui procurando aqui, eles falaram, o que tem dessas interfaces, né, que se chama drag and drop, né, porque você pega, arrasta e solta os componentinhos. Falaram dessa PyGubo aqui, mas eu não tive tempo de usar ela, mas pode ser, essa page era que eu estava usando. Esse Visual TK, tem o módulo que já vem por padrão com o Python para fazer coisa de interface gráfica, se chama tkinter. E então, tanto o Page quanto esse Visual TK aqui, eles usam esse tkinter por baixo do pano. E ele estava indo aqui tudo muito bem, tá? Eu arrastei as coisas aqui, e aí eu vejo que ele gera para mim um código aqui por trás, mas eu acho que a ideia dele é só realmente passar dessa parte aqui para essa parte aqui. Ele não me ajuda a fazer os eventos, né? Porque quando você tem uma interface gráfica, o jeito que as coisas funcionam é que você vem aqui e atrela um evento a uma certa ação. Então, por exemplo, você tem aqui o botão, e o botão sabe que está definido lá nesse componente botão, que ele sabe o que é um clique com o botão esquerdo do mouse nele. Então, aí você pega e fala, olha, quando alguém clicar com o botão esquerdo do mouse em você, eu quero que você execute tal função.
Então, interfaces geralmente funcionam assim, e nas outras linguagens é assim também. Você tem esses eventos que acontecem e toda vez que dispara um evento, você faz alguma coisa de acordo. E aí tinha outra que eles sugeriram nesse post do foi esse Python GUI Builder, que também não cheguei a usar, mas eu queria falar assim, faça aqui em minutos, tal, você pode pegar, tem esse drop down e aí você consegue colocar os elementos, né? Então, você coloquei aqui uma janela mas eu também eu não acho que ele fala, você pega e coloca aqui e ele vai gerar o elemento e aí ele coloca aqui e depois você então, pelo visto eu tô tentando colocar um botão main window, tá, legal, main window. E aí ele gerou aqui para mim qual que é o código do Tkinter que eu preciso para gerar isso daqui. Então, sempre funciona dessa forma. Por fora você coloca uma janela e aí você quer colocar os elementos nessa janela. Então aí ele deixa aqui, eu posso pegar, trocar a cor, quero usar esses valores, e aí eu coloco esse elemento usando esses valores aqui. Não soube como é que eu faço o elemento ficar. Aí. Então, tem algumas coisinhas que fazem, mas no fundo, o que eu achei que foi interessante é uma bibliotequinha que se chama Python Simple GUI. Deixa eu ver. Cadê? Sim, que era essa aqui que eu estava falando antes. Que aqui com poucos passos ele pegou e gerou para mim uma janelinha. Então você instala essa bibliotequinha também usando o pip, e aí você dá um import nela e você consegue simplesmente falar, faz uma janelinha para mim. Então, cadê? Eu tinha colocado aqui. Python teste. Ih, e agora? Tá com cara de case. E aí ele gera com poucas linhas de código, ele faz uma janelinha para você e faz um botãozinho. Pelo visto, fazer o botão chamar essa função que sai, que fecha, é uma coisa popular. Todos os tutorialzinhos pegam e colocam um botão. Eu queria botar. O meu plano era fazer um botão que trocava um texto de um outro elemento. Mas eu não descobri tão simples como que faz isso daí. Mas aí esse negócio, né, te permite fazer uma série de coisas. Que nem ele tá falando, ele tem aqui, eu quero pegar e fazer uma tela que exibe uma imagem e tem aqui uma lista de imagens. Você consegue fazendo tudo, sabe? Ele é relativamente fácil, eu achei. Achei que compensa mais do que esses daí de ficar arrastando, porque ele não é complicado e parece que ele faz bem as coisas. Então você simplesmente tem aqui os elementos dele, quero ter um texto, quero ter uma imagem, e aí você olha na documentação dele, vê quais são os atributos dessas coisas e ele vai montando para você. Então, achei que você consegue fazer uma coisinha bem bonitinha, bem útil, assim, com poucas linhas de código. Bem interessante. Tá. Opa, temos pessoas chegando ainda. Bom dia. Estamos aqui falando de bibliotecas gerais. Passamos por NumPy, passamos por Matplotlib, passamos por Pandas, passamos por várias coisas diferentes para fazer interfaces gráficas. Tô fechando aqui. Então, outra coisa que eu tinha dado uma olhada, que esse em particular eu acho interessante, já trabalhei com esse framework. É um framework que se chama Django para fazer sites. Parece assim, tô meio na dúvida, não sei se ele é mais tão popular quanto ele costumava ser antes, mas ele permite que você faça um site com relativamente poucas linhas de código também. Então, aqui, cadê a carinha? Ele tem um exemplinho aqui que esse é o tutorial que está no próprio site do Django.
Só que ele está traduzido para português. O tutorialzinho lá, assim, se você segue ele, acho que em 10, 20 minutinhos você consegue ter um site que tem uma opção para as pessoas poderem votar. Ele tem um poll, tem uma enquete. Então, também é aquela coisa que você pega, roda um comando, ele vai pegar, vai instalar esse pacote Django, e aí você roda um outro comando lá, ó, cria para mim a base do site, que é esse Start Project aqui. Então, com esse comando do Start Project, ele vai pegar e vai gerar ali na pastinha do seu site alguns arquivos, e com esses arquivos aqui, isso já vai dar a base do seu site. E quando você rodar esse outro comando aqui, esse manage.py, ele é o que vai fazer as coisas para você. Quando você falar python manage.py run server, ele já levanta o servidor do site para você. Então, assim, somente roda uns 2, 3 comandos e aí já sai uma telinha. Cadê aqui a telinha do site? É um sitezinho que tem um foguetinho. Oh. E ele só fala, tipo, legal, você está com seu site de pé, ele está funcionando. E aí, aqui ele já ensina vários, assim, vamos fazer várias coisinhas com o seu site. Aqui, ó, esse é o site do foguetinho. Então, você já abre com uma página assim, ó, fala, ó, sua instalação deu certo, parabéns. E assim, quando eu estou dizendo site, né, essa coisa é assim, quando você está desenvolvendo o site, você tem uma cópia local ali na sua máquina, e você roda o servidor na sua própria máquina mesmo, que a gente chama de servidor de desenvolvimento. E você vai fazendo os testes ali todos na sua máquina mesmo. E é isso que é esse localhost. O localhost é a sua própria máquina. Então, aí você consegue fazer as coisas tudo aqui. E aí, quando você de fato quiser colocar o seu site para as outras pessoas conseguirem acessar ele, você precisa de um servidor que esteja em algum lugar. Você precisa ter um domínio e tal. Pelo visto, existe a possibilidade de ainda estar tendo aula de Algelin. Às 10h49. Ele tá fazendo uma revisão do semestre todo, é isso? Porque tem que ser, né? É que tava tendo, tipo, uma revisão, aí no final teve umas perguntas lá que eu fiz, eu e o Thiago, que é um outro cara também. Aí rolou até uma conversa, sei lá, aconteceu umas coisas aleatórias. Aí eu sempre entro. Nossa, a gente começou a falar de vírus e da pandemia do nada. Aí a gente continuou falando. Entendi. Então, o negócio rolou, foi longe. Outras coisas que eu tinha visto, assim, eu fui atrás de olhar o que eram as dúvidas que as pessoas mandaram nos formulários nos formulários das listas. E o pior é que eu troquei o jeito que o formulário funciona, eu acho que ele sobrescreveu a pergunta, tinha 2 perguntas que as pessoas mandaram, elas eram sobre esse exercício aqui, o 5 da lista 1. E pelo que eu me lembro, essa pessoa falou, tipo, eu tentei fazer isso aqui, não estava funcionando, mas tava faltando 2 pontos depois do if e tal. Era uma coisa relativamente simples, né? Olhando para essas listas assim, é interessante. Isso foi assim no começo do semestre, né? A pessoa tinha feito lá, e eu não sei qual que foi a pergunta. Alguém tinha feito uma pergunta sobre da lista 2, que era aquela ideia lá que você tem aquele while true, né? E a pessoa digita um número, e você lê esse número, e até a hora que a pessoa apertar 5, aí você usa o break. Então, é interessante, né, olhar que, a princípio, né, você pensava lá no começo do semestre, né, quando você falava, nossa, uma variável, e todo mundo ficava tipo, nossa, uma variável. Pode fazer as operações, existe o tipo inteiro, não sei o quê, dá para pegar e converter, e todo mundo fica tipo, nossa. E operador de REST. E à medida que você vai aprendendo mais e mais coisas, né, as coisas que pareciam tão complicadas antes vão geralmente ficando mais fáceis, né, porque você começa a usar. Essa é uma disciplina que não tem muito, assim,
tem certas disciplinas que tem um pedaço da matéria que é sobre aquilo, e aí depois você muda você vai para outra parte da matéria que não usa mais tanto as coisas do começo. Mas essa daqui não, né? Essa parte toda assim da lógica de programação vai só construindo, são bloquinhos que vão construindo em cima um do outro, e você nunca deixa de usar as coisas que você já aprendeu, né? Então, várias coisas que no começo parecem complicadas, fazer uma conta, não sei o quê, e tratar com string, tratar com int, vai depois ficando mais fácil. Oi, Gabriel. No caso, no exercício como aquele primeiro, era bem você colocar um monte de condicional, né? Tipo, se for isso, acontece tal coisa, né? Aí no caso do while true, se for 5, você dá o false, né? Dá um flag false. Que aparentemente o cara vai pedindo aí as pizzas até ele empanturrar todo. Mas, tipo, o Era ponto só. o negócio é, tipo, não tem aquele problema de, tipo, se você colocar if pra caramba, tipo, vamos supor que tem 40 sabores aí de pizza e tem os 5 sair, né? No caso seria, você edita 41, né, pra sair. Aí o ponto é, se ele, tipo, pra ele não ter que ficar ciclando tudo isso, tipo, não sei, tem um negócio que eu ouvi falar, eu não sei nada, mas tem um negócio que falava que pra você otimizar esses negócios tem que usar o switch case, eu acho que era. Switch case é aquele Elif. É o Elif? Hã? Ah, Nas outras linguagens a sintaxe é diferente. Você faz. Tipo, cadê um editor de texto aqui? meu Deus, é porque a palavra era mó chique, aí eu vi um vídeo assim, um cara falando, usa o switch Por case. exemplo, em C, você faz, por exemplo, switch, a variável número, e aí no seu você tem que colocar as chavinhas assim, e aí você coloca case 1, aí no caso lá é printf, coloca aqui, tá? Não, acho que você só escreve pizza, né? E aí ele fala lá, pizza margherita. Você vem aqui, pizza margherita. E isso é o switch case, porque aí você, margherita, tal. Aí você tem que colocar dois ponto e vírgula no final. E se eu não me engano, acho que você talvez até que tem que colocar um break aqui, senão ele cai no outro caso. E aí você coloca aqui case 2, tararará, e você fica copiando desse mesmo jeito, sabe? Você coloca assim. Então no final, o Elif ele só dá esse break aí depois que ele chega na. Então, no Python, exatamente essa construção aí, o jeito de fazer isso é if número, e aí você dá print pizza margherita, e aí o elif. Tá vendo? Esse é o caso 2, né? Então, esse aqui seria, né, if número igual a 1, esse aqui if número igual a 2. É igual os cases, aí cada elif desse daqui é um dos cases. Entendi. Então é mais. O Python ele já meio que deixa tranquilinho pra gente. É só o jeito que escreve que é diferente, mas o equivalente do switch para o Python é esse monte de elif. No Entendi. fundo, né, eu olhando aqui agora que estamos no final da disciplina e nós já sabemos coisas como, por exemplo, listas, né, o que eu faria é ter uma lista desse negócio, né, depois, poderia ter uma lista pizzas. E aí essa minha lista pizzas ia ter essas minhas opções de pizza aqui. Então, por exemplo, eu posso deixar até a 0 vazia, ou então eu posso fazer mais um ali depois. Sei lá. Uhum. E aí o que eu faria é pegar e dar um print de listas da coisa que a pessoa. Lista pizzas do que a pessoa digitou. Eu não ia nem ter que testar. Mas quando essa lista era a lista de exercício 2, né? Então ninguém sabia que listas existiam ainda. Então, e aí pronto, aí você só lê o que a pessoa quer e você dá um print. No caso, esse aí vai ser o jeito mais otimizado mesmo, porque você não tá nem avaliando condicional, né? Você tá avaliando posição mesmo. Então não preciso nem testar nada, só depois eu vou ler, né? A pessoa vai fazer ali. Tem aqui o input, eu traduzo para int, isso aqui P, aí faço aquele while true esperto lá para continuar lendo. Aí a única coisa que eu tenho que testar é if p igual a 5 break. E se não, eu posso aqui, venho aqui e faço print de lista
pizzas de... Entendi. Olá, bom dia. Vamos ver No se isso caso, aqui funciona. Falando aqui pizzas. o Gustavo também mandou aí uma dúvida aí no chat depois. Opa, tá, já vamos ver aqui. Só... Isso. É isso que tá fazendo o que eu deveria estar fazendo, né? A única coisa é que se eu digitar, tipo, um 9, nesse ponto, o outro não quebraria, né? Se eu tivesse feito com vários ifs, eu poderia ter feito. Mas eu posso pegar aqui e fazer, sei lá, se P maior ou igual a 5 break. Aí pronto, aí ele nunca acessa nada. Agora se ele ficar 9, ele dá break. Entendi. É, assim é. O outro também acho que ia falhar, né? Porque você ia colocar um 9 e ele não. Ué, não... Então você tem que fazer ele fazer alguma coisa, né? Se você colocasse um casinho ali, else, essa opção não existe, né? Você poderia fazer. Você tem lá aquele seu elif, né? E aí você faz elif, 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 e aí o último else, e aí você print, não existe. Não existe. Sim, sim. Dá pra fazer um. Existe. Vamos ver aqui qual é a pergunta do Gustavo. Tem como declarar uma variável mutável na recursão? Tipo, o que acontece com uma lista, mudar a variável dentro da recursão e ela fica mudada para sempre até você mudar de novo. Faz isso passando ela como argumento. Se você quiser que a cada chamada lembre daquele valor, joga como argumento da função. Porque os argumentos é a coisa que ele vai empilhando, né, no contexto. Então, e aí ele vai saber qual que é o valor do argumento. Agora, mesmo assim, não dava certo para mim. Mas o que você estava tentando fazer? Pô, fala, mas aí quando dá o return, ele perde a última, né? Então, talvez eu não tenha entendido exatamente o que... Então, é que, assim, por exemplo, eu fazia um programa, né, e ele entrava na recursão. Aí a recursão tinha vários ifs, né, caso acontecesse alguma coisa. Aí, tipo, por exemplo, num caso, não acontecia o que eu queria e a variável não incrementava. Aí, no outro caso, quando ele chamava a recursão de novo, eu queria que a variável incrementasse, mas que ela só incrementasse meio que assim, durante aquele processo de recursão, entendeu? Só que daí não acontecia. Ela incrementava localmente, né, na recursão, mas quando ele voltava para a anterior, ela voltava tipo pro que ela estava. Mesmo eu declarando a variável como argumento, eu declarei tipo umas 16 variáveis na função como argumento. E mesmo assim não. Aí eu desisti e fiz uma lista. E trabalhei a lista como se fosse uma variável. E ficava incrementando e dando soma na lista. Assim, né? Ai, nossa, quero de qualquer jeito fazer uma variável que todas as... Né, todas as iterações, né? Toda a recursão enxerga a mesma. Variável global. Faz isso que você quer. É o melhor jeito de fazer? Não sei. Funciona, funciona. Por exemplo, se você tem uma variável aqui, né, sei lá, contador, sub-0, e aí você tem aqui no def incrementa. E tem aquele problema, né, Ai, meu Deus, que aí ele acha que eu tô declarando a variável aqui dentro e ele não gosta, né? Oh. Ah, essa coisa de incrementar é o mais complicado de todos, porque tinha que usar aquele esquema que eu tinha mostrado para vocês do Python, tem um negócio especial para conseguir incrementar. Oh, contador. Contador. Mas. No caso também, eu acho que isso talvez seja o problema. Na minha função que eu estava fazendo, ele não retornava nada. A função ela só desembaralhava, entendeu? Porque daí eu tentei dar return, só que daí ficava confuso, porque eu queria que ela desse return de coisas diferentes em determinados pontos da recursão, entendeu? Se a recursão caísse num lugar, dava return de uma coisa. Aí ele confundia tudo e dava return de nani, e daí, tipo... Tá, depois você precisa me mostrar
código. Tô tentando aqui pensar no exemplo, né? O que seria uma coisa que eu quero que vai incrementando, e aí eu teria que incrementar até um certo ponto, e nesse ponto eu iria querer parar, sei lá, mas não. Por que eu iria querer fazer isso? Então, não sei, preciso ver o que é esse caso que tá querendo fazer essa coisa. Geralmente o que acontece com. Por exemplo, né, a gente tem a lista, e aí eu peguei e tirei um elemento dela e chamei recursivamente. Aí você consegue calcular de novo o tamanho, mas também pode passar aquele n-1, né? Tinha aqueles exemplos lá que você tinha aqui alguma operação, e aí aqui tinha a lista e len de lista, e aí aqui você pegava e chamava operação, e aqui, ó. Até emendando a pergunta, eu posso dar diferentes returns numa mesma função? Pô, Pode. dependendo de onde ela entrar, ela retorna uma coisa. Se for tipos diferentes, pode ser que dê problema, porque quem está recebendo tem que saber o que. Porque imagina que você faz, por exemplo, um lugar retorna uma string e outro lugar retorna um int. Aí a sua variável vai receber o retorno dessa função. Você vai ter que fazer um teste ali com o type para ver, ela retornou string ou ela retornou int. Ah, uhum. Mas, sei lá, é que faz operação de lista assim, tirar o último elemento, n-1. E aqui a parada, if n igual a 0, return, lá. Print. Não sei, não consigo pensar, vamos ver se isso talvez faz o que. O que ele tá reclamando? Lista não tá definida. Claro. Acho que o mais próximo do que eu imagino que é o que você está falando dessa coisa de, eu quero incrementar, quero fazer lembrar os valores, né? Seria essa coisa de, eu estou passando aqui e aí na próxima eu... Primeiro vai coisa fim, 10, 20, 30, 40. Aí eu poderia, sei lá, talvez aqui começar no 0, e aí aqui eu incremento, faço tipo um i mais 1. Se bem que não ia fazer muito sentido, né? Porque eu tô querendo crescer a lista. Tipo, não tô conseguindo pensar. Você depois tem que mostrar o que você estava tentando fazer, que você estava precisando ir crescendo um número e. Se fosse alguma coisa ainda, tipo, tô calculando Fibonacci, alguma coisa assim, né? E aí você tá acumulando, mas aí você usa os returns, né? Porque você pega e calcula um pedaço, né? E aí você dá return do que você calculou para somar com o que o outro pedaço calculou e dar return disso. Mas, por exemplo, nessa daí, declara ali antes no main, declara uma variável e daí bota para ela contar a variável quando ela entrar no if. E daí depois dá print da variável para ver, tipo, o que acontece. Você quer que eu dê Isso, e aí aqui? ela isso e aí incrementa dentro do if. Aí, tipo, Mas quando a ela. variável não existe aqui. Essa variável só existe Então, por que dentro que do ela não escopo do existe? main, porque ela está no escopo local da função main. Ah, mas se você declarar ela global, então, antes da função, Então, aí se eu ela é. declarar ela global, a operação de incremento, tipo, conta recebe conta mais 1, ele vai reclamar porque ele vai achar que eu estou tentando declarar uma variável local, e aí ele vai falar, eu estou usando a variável antes de declarar. Ele vai chiar com E isso como que eu daqui. declaro ela para eu poder usar ela aí dentro?
Eu acho que a gente. Nossa, eu tenho agora passando na minha cabeça que a gente já conversou sobre isso em algum Já momento. é aquela coisa que Python. Primeira aula de função, eu acho. Eu não tava na Não, primeira aula de função. eu fui procurar como fazia, porque é um jeitinho. É uma keyword. Aqui, acho que. O que eu tenho que fazer para incrementar uma variável? Tá, eu acho que você tem que fazer. Será que era isso? Ele tá falando para colocar uma. Uma keyword global. Você pega, bota aqui global conta e. E aí ele faz o que você quer. Porque você tá forçando o Python, você fala, ó, eu quero que essa daqui seja a mesma que aquela ali. Então, ó, sem esse global Tem, conta, ele tem que ter os vai. dois, tem que ter. Ele vai reclamar, vai falar, variável local, você tá tentando usar ela antes de. Aí essa daqui ele faz certinho o que você quer, porque tá falando, ó, esse cara aqui é o mesmo que esse daqui. Você fala, ó, não, conta aqui dentro desse escopo é conta global. E aí, por exemplo, você pode vir aqui e dar um print de conta no final e entrou uma vez, fez o incremento. Nossa, Flávia, meu Deus. Eu tive que fazer tanta coisa pra, Então, pra é fazer um. dar certo. É, Ah, agora entendi. Obrigado. nada. O que mais que temos aqui de. Das coisas que vocês tinham perguntado. Era isso. Falei das coisas da lista. Esse outro problema aqui realmente era só. A pessoa tinha conseguido fazer, ela só estava numa dúvida de sintaxe. E olhando para as listas, né, é interessante que a gente até faz uma revisãozinha do semestre, né? Porque os pontos mais importantes aqui. É que essas listas são compridas, é bastante coisa. Mas, no fundo, assim, é interessante. Se alguém estava com dificuldade de entender alguma coisa, elas têm uns exercícios bons para tentar reforçar alguns conceitos. Tinha essa lista 3 aqui, e isso ajuda a gente também a ver assim, aqui que era o mais importante, né? Tem aquela lista A1 de variáveis e operadores. Aí essa daqui eu acho que é de laços, né? Tem while, tem for. Aí a lista 3 era sobre listas, né? Em particular, o Python tem essa coisa que é bem diferente dele, que tem esses dois pontos, aí você pode ir para frente, pode ir para trás, pode tirar só o último. Isso é uma coisa que é uma facilidade do Python mesmo. As outras linguagens, pelo menos assim, C e tal, não tem essas coisas não. E aí tinha a lista 4, que era de strings, né? A gente tinha Embaúba, que tem o Tangamandapio, tem várias coisas. Tangamandapio do Chaves. Tem anagramas, esse tipo de coisa, operações com strings que são bem, assim, comuns, né? Vocês viram? Toda hora você precisa fazer alguma coisa, nem que seja ler da entrada essa string e aí convertê-la para alguma coisa. Isso, aliás, é uma coisa que eu vejo pessoas com dúvida até hoje, sabe? Quando você pega e lê alguma coisa, o input da entrada e dá, por exemplo, um split, a lista que vai gerar é uma lista de strings. Você sempre, o resultado desse input é uma string. Então, se você quiser pegar e trocar isso para um número e usar, né? Tinha um dos laboratórios que precisava fazer isso. Você tem que lembrar de converter para inteiro. E tinha essa lista 5 aqui. Tá com cara de que. Funções, né? Funções. Então, algumas coisas, ó, tinha um exemplinho, por exemplo, ó, pegar. Isso aqui é para resolver o sudoku. Uma solução desse jogo, escreva uma função que receba, que represente uma proposta de solução e teste se a matriz é uma solução válida, tá? É só testar a solução, não tem que de fato resolver.
Então, tem alguns exercícios. Acho que também função é uma dessas coisas que quando você vê pela primeira vez dá aquele pânico, né? Meu Deus do céu, o que é isso? Como que esse negócio funciona? Mas depois você acaba gostando delas e elas viram uma coisa querida que ajuda você a arrumar bem o seu programa. E aí aqui, por fim, tem essa lista de recursão, né? Que estamos até hoje brigando com esse tópico, porque é uma coisa que precisa de bastante prática. Então, pois é, né? Uma vez que você aprende função, você acostuma com a função, é esquisito você pegar e só jogar as coisas lá sem a função, né? Então, isso ajuda. Essa coisa da recursão, assim, realmente é prática. O que eu percebi é, né, que nos slides tinha bastante exemplo da recursão, aquela coisa assim, carinha de indução, né? Olhar sempre, tal, tô aqui, tem um caso base, blá blá blá. Mas nos laboratórios, a recursão parecia que era bem casos assim, eu quero lembrar de um caminho que eu estou andando, eu quero usar essa minha pilha, né, para eu conseguir voltar no tempo, né? Eu tô aqui andando para frente no tempo, que, por exemplo, imagina que eu estivesse tentando resolver um labirinto. Eu pego, ando até um caminho, aí vejo que por aqui não saiu. Eu quero poder fazer backtracking, eu quero poder andar para trás nesse caminho e tentar uma outra possibilidade. Recursão é bom para isso, porque ela está empilhando, né? Todas as decisões que você toma estão sendo empilhadas. E aí você consegue desempilhar para desfazer essa decisão e mudar a decisão que você está tomando. Então, isso também é uma coisa interessante que dá para fazer com recursão. Ô, Flávio, Oi. o último laboratório que teve aí, não vou falar nada do que eu fiz no código, né? Mas, assim, o negócio que eu queria comentar é que no maldito teste 19 o negócio deu incorreto. Em todos os outros deu bom. E isso tá me martelando na cabeça. Eu tô pensando em testar, em criar vários casos base eu mesmo, vários casos eu mesmo, e ficar atacando até eu descobrir o que tá dando errado no meu programa, sabe? Só que ao mesmo tempo eu tô tipo, mas é só, sei lá, 0,001 de nota. Mas outra parte minha quer muito saber o que tá dando errado, sabe? O 9 deu certo e o 19 deu errado, é isso? Os testes, né? Não, Que então, eles o fazem 9 tá no. passando, é só o 19 que não. Não, tem 20 testes, todos Não, os outros. o teste de número 9 tá passando, e o teste de número 19 não está, essa é a minha pergunta. Porque os testes fechados são espelhados com os testes abertos, né? Não Então, o sabia 9 disso. e o 19 estão testando a mesma coisa. Sim, sim. Tá, então, se você quiser, eu posso ajudar você a dar uma olhada. Eu ajudei alguém que aconteceu uma coisa parecida. No fundo, o que, que acontece, né? Se o seu programa tem vários ifs, ele segue um caminho, né? Para chegar na solução. O seu 19 está entrando num if que o seu 9 não tá. E aí que tá o problema. Tem algum if seu lá no meio que tá errado, mas os outros testes não estão caindo nele. O único que tá caindo nele é o 19. A gente pode dar uma olhada. Eu peguei a ideia, né, que eu fiz, o que eu fiz com a pessoa para tentar achar isso. Eu declarei uma lista. Eu fiz um negócio assim, né? Então, isso é uma coisa, né? Eu gostaria que esse curso tivesse um tópico extra interessante, é técnicas de depuração. Como que eu acho que está errado no meu programa, sabe? Então, tem ferramentas que ajudam a fazer isso e tal, mas... Então, aí eu vou chamar essa minha função func aqui, tá? E a minha função func vai ter um monte de if, sei lá, if func de 5, e aqui isso aqui é um x, e aí eu vou ter aqui, tipo, if x maior que 3, e aí x tá menor do que 5, else print 1. Tô tentando inventar uns casos 2. E aí esse cara aqui, else. Aí if mark, sei lá, 7.
3. Quatro. Então aqui eu tenho maior que 3 menor que 5. Maior que 3 e maior que 5. Menor que 3. Menor que 7. Então, por exemplo, não cai nunca nesse caso aqui. Sei lá, 20. O ponto disso aqui não é nem se esse negócio tá certo, se esse negócio não tá. O ponto aqui é o que eu peguei. Eu peguei e fiz uma lista chamada ifs. E eu vi aqui que eu tinha 5 casos. Então eu peguei e coloquei 2, 3, 4, 5 zeros. E aí, se caísse aqui dentro, eu fazia ifs de 0 recebe 1. Caísse aqui dentro, eu fazia ifs de 1 recebe 1. E aí, né, com essa informação, depois eu vinha aqui no final e dava um print desse ifs. E aí, rodando isso para todos os casos abertos, eu via que, por exemplo, nossa, não tem nenhum caso aberto que está caindo nesse if aqui. Será que tem alguma coisa errada com ele? E aí eu olhando específico para ele, eu falava, nossa, não, aqui era para ser maior ou igual ao invés de maior, e é isso que está errado, e aí tá batendo lá no outro caso. Então, exatamente, é um negócio sempre assim, tipo, um maior que é para ser maior ou igual, é sempre um detalhezinho e é difícil de achar porque tem muitas opções. Então, no fundo, o que ajuda é você saber qual é o caminho que o seu programa está seguindo. Para você tentar. Porque você pode até olhar aqui os casos, mas aí você começa a se perder, você tem que anotar no papel e tal. O que é interessante é você tentar descobrir onde o seu programa está entrando e onde o seu programa não está entrando. Se tiver algum if do seu programa que não está entrando nenhuma vez em nenhum caso, ele é um forte candidato, ou está entrando assim pouco, ou não está entrando no caso 9, esse é um candidato de pode ter problema aí. Todos os ifs que ele entra no caso 9 devem estar ok. Mas aí, se tem algum if que ele não entra no caso 9, que é o pareado com o 19, eu começaria a procurar por aí o erro. Muito obrigado, Flávia. Faz sentido. Então. É as manhas, né? É uma manha muito boa. Então. É isso que vem com a idade. Com a idade, a gente aprende a declarar lista de if, a fazer. Depurar código. Então, eu até dei uma olhada nisso. Tem uma biblioteca, porque tem uma ferramenta para o C e tem uma biblioteca para o Python também, que tem um negócio que se chama breakpoint. Assim, ele fala, você dá um comandinho, e aí você fala, olha, eu quero executar até chegar nessa função, até chegar nesse comando aqui. E aí você consegue ir executando os comandos de um em um e vendo os valores que está dando. Isso é interessante. Mas, por outro lado, também, assim, você joga uns prints aqui e tal, você resolve também. Para programas do tamanho dessa disciplina, assim, só jogar uns prints aqui e ali ajuda. Ô, Flávia, Diga. no caso, tipo, quando a gente tá fazendo um programa sem ser de lista de exercício, vamos dizer, a gente não tem as entradas. Tem algum jeito de você, tipo, montar teste? Porque, tipo, deve ser a coisa mais chata possível. Tipo, Tem. Aliás, assim, até tem umas bibliotecas que são específicas para isso e tem toda uma metodologia que se chama TDD, que é Test Driven Development. A ideia é que primeiro você escreve quais são os seus casos de teste que você quer que passe e depois você implementa a função para ver se você está, de fato, atendendo todos os requisitos que você tem. então, tipo, no final, o que você sempre vai fazer... No final, tipo, se você estiver fazendo algo para resolver, você meio que já tem que saber os casos que você quer resolver para porque conseguir... o problema tem Mas que e, estar bem tipo... definido na sua cabeça, né? Eu acho que era esse Então, PyTest aqui que eu tinha então, visto. o problema é esse do tipo, ver se não abrange tudo, sabe? Porque, por exemplo, o lab, pelo que eu entendi, muitas vezes, tipo, a gente tá praticamente tentando passar pelos testes alguma ideia, né? Só que, tipo, quando você faz um programa, geralmente quando, tipo, você não tem esses testes, como é que você vai saber se, pô,
ele tá abrangente o suficiente mesmo, assim, sabe? É só até quando chegar o erro, aí você fala, putz, deu esse erro. Tem um negócio que chama teste de cobertura, que o que ele testa exatamente é isso. Ele verifica em quais pontos do seu programa é possível chegar. E agora, em como é que ele. Eu não. São softwares que fazem esse teste, ele calcula para você se todos os pontos do seu programa você consegue chegar. E a princípio, se tiver algum ponto que você não consegue chegar, isso é um problema, né? Porque é uma linha de código que nunca vai rodar, ou então tem alguma coisa errada na sua lógica. Acho que, no geral, o que acontece é que o seu programa tem uma série de requisitos. Né? O que eu estou tentando fazer com o programa? Eu estou tentando fazer uma coisa que, dado uma certa entrada, vai produzir uma certa saída. No fundo, é sempre essa a questão. Então, para você tentar. A ideia é que você tenta fazer, por exemplo, pensar sempre em coisas que a gente chama de corner case, né? Que são os casos de borda, que nem, por exemplo, eu tô fazendo uma função que mexe com uma lista. O que acontece se a lista estiver vazia? O que acontece se a lista tem um elemento só? O que acontece se, sei lá, a lista é muito grande ou, tipo, tá quase estourando a memória? O que acontece no meu programa? Tentar, assim, pensar em casos que chegam, assim, bem... Ou, por exemplo, esse programa, alguém vai ter que me passar um índice. O que acontece se a pessoa passar um número negativo? Meu programa vai estourar? O que acontece se a pessoa passar um número que é maior que o número de elementos? Meu programa vai estourar? Esse tipo de coisa ajuda você tentar cobrir tudo que dá para cair no seu problema. Então, novamente, né, eu fico aqui fazendo promoção das propagandas. 668, será Unicamp? Não, verificação e validação de software, é o nome da disciplina. Qual que era o código? 646. Então, tem uma disciplina que é só sobre isso. Como fazer verificação e validação, técnicas de verificação estatística, técnicas de ferramentas, testes ágeis, etc. Então, então, isso que eu tô falando para vocês. Eu consigo, eu tenho uma ideia mais ou menos de como são as disciplinas do IC, isso aí meio que de cabeça. Então, pois tem uma disciplina inteira só sobre isso. Caramba, mas deve ser um negócio meio chato você ficar pensando o que tá dando errado aqui no negócio que, tipo, você pensou o que você tá fazendo. Tipo, se você tava programando, você já ia pensar no erro meio que quando você estivesse fazendo, né? Aí que tá, na verdade, não é recomendável que você teste o seu próprio software. Tem pessoas que o trabalho delas é especificamente testar software. Então, num time de desenvolvimento, geralmente tem o tester e tem o desenvolvedor. Então, o desenvolvedor recebe o requisito, implementa, e aí o tester que ele vai tentar ficar caçando problema e furando. Porque senão, né, é muito fácil você ficar ali meio preciosista com o seu código, e você, não, mas sei que tem aquele casinho ali que eu não fiz ainda, eu não vou testar esse, sabe? Então tem que ser uma outra pessoa, geralmente. No negócio que eu tava pensando é que, tipo, se você programa daquele jeito, é que você pensa que não vai dar erro no que você pensou, né? Tipo. Exatamente, por isso aí que é difícil ideal você outra pessoa chegar, você entregar um negócio e falar, a pessoa perguntar o que tá de errado nisso. Aí você fala, pô, eu fiz um negócio pra não ter erro, né? Assim. Exatamente, o seu pensamento fica viciado porque você tá seguindo aquele caminho mental. E é o que eu falei para vocês desde o começo do semestre. O caminho mental que cada um faz para resolver o problema geralmente é diferente. É muito difícil duas pessoas fazendo exatamente o mesmo caminho. Então, aí, se uma pessoa faz de um certo jeito, a outra pessoa pensou de um outro jeito, ela consegue pegar coisa que você não consegue. E aí tem várias coisas interessantes com isso. Por exemplo, tem uma técnica que se chama pair programming, que duas pessoas sentam assim e as duas ficam fazendo o programa juntas. E aí a pessoa fica ali pensando, uma digitando, e a outra fala, não, mas você esqueceu outra coisa, você pensou outra coisa, mas isso daqui... E então, às vezes, duas pessoas, pode parecer que é ruim duas pessoas programando juntas, mas dá bem certo. Então... Entendi. Faz sentido no final. É só isso, porque eu fico pensando, tipo, sei lá, quando você faz alguma coisa, você tem que fazer teste, deve ser a coisa mais insuportável, porque você fica pensando, pô, já pensei nos testes, sabe? Então, mas aí, né, tem esses frameworks que meio que automatizam a coisa, né? Você escreve, você faz meio que uns statements assim, né? Tipo, se
com essa entrada aqui, você tem que dar um acerte que a saída é essa daqui. Então, e aí ele faz esses vários casinhos aí e bota a ferramenta para rodar e ela testa todos e que nem tem essas ferramentas que fazem teste estatístico, geram uns números aleatórios e roda o programa. Então, assim, ninguém faz essas coisas também na mão, sabe? Tem um monte de ferramenta para ajudar a Entendi. fazer isso. Beleza. Fica bem melhor. É. Beleza, obrigado. Pois é, então. Acho que eu posso usar esses últimos minutinhos, eu posso pegar e dar uma olhada e falar de tipo, o que são disciplinas interessantes, pessoas que gostaram de MC 102, o que dá para fazer. Então, aqui, catálogo, DAC, graduação. Ô, Flávia, Oi, diga. Se alguém tiver uma pergunta também, você alguma coisa. tem, você tem alguma dica para, por exemplo, na sua época de graduação, como que você fazia quando você queria alguma matéria eletiva? E, tipo, ela era muito diferente do teu curso, sabe? Não é muito diferente, mas assim, ela não seria fácil, né? Como que você tentaria conseguir Tá. que te aceitassem a matrícula? Primeira coisa, tenha um bom CR. A fila, até onde eu sei, a fila de pessoas que estão esperando para fazer a matrícula como extra é ordenada por CR. Não sei se isso vale para todas as disciplinas. Mas, de qualquer jeito, tudo ajuda, tudo que você tenta argumentar, se você tem um bom CR, você fala, não, mas eu tô indo bem, tá tudo bem, ó, me deixa fazer essa disciplina que vai ficar tudo bem. Outra coisa é, você tem no seu catálogo um certo número de créditos livres, né? Eletivas, tal, que você pode fazer. Se você não tiver estourado esses, também ajuda a você conseguir as disciplinas, uma disciplina que você não tenha reserva. Porque você vai perdendo prioridade. Acho que no site da DAC tem algum lugar que fala qual que é as prioridades para as pessoas pegarem aquela turma. Eu acho que era um negócio tipo assim, se você tinha aquela matéria obrigatória e você está atrasado, você é a maior prioridade. Ou logo seguido por aquela obrigatória você está em fase, ou o contrário. E aí, pessoas com eletivas. E aí, só por último, que é pessoas fazendo créditos extras, né? Você pode fazer mais créditos do que a graduação pede para você fazer. Você pode fazer. Então, aí sua prioridade vai caindo cada vez mais. Isso daí são, assim, as coisas caminho normal. Agora, assim, experiências, né? Coisas que eu já vivi. Eu queria fazer uma disciplina e a turma estava lotada. E eu fui no primeiro dia de aula, apareci no primeiro dia de aula e falei, oi, professor, eu quero fazer essa disciplina e a turma tá lotada, mas será que tem como eu me matricular? E aí o professor falou, tá bom, vamos lá na secretaria. E aí o professor falou, todo mundo tá na lista de espera, manda aprovar, porque as pessoas meio que desaparecem no meio do semestre e tal, a turma tá lotada agora, daqui um mês vai ter lugar para todo mundo. No primeiro dia de aula, tava assim, não tinha nem onde sentar, tinha que sentar no chão de tanta gente que tava lá na sala. E aí depois as pessoas meio que somem. Então, no fundo, quem manda nessa coisa de aprovar ou não é a secretaria. E se o professor da disciplina pedir para a secretaria para eles te deixarem fazer, a princípio é possível, mas é capaz de que isso varie de instituto para instituto. Então, isso daí eu estava no IC, né? Eu sou aluno do IC e era uma disciplina do IC. E eu conheci o professor de outra disciplina, eu só cheguei, tipo, eu gostaria de fazer essa daqui e tal. E eu não tinha reserva. Então, pois é, né? Você rola o dado carisma e vê se você se você tira, se você passa no teste. Então, extracurricular sem reserva é a menor de todas as prioridades, porque aí vai ficando cada vez um pouco mais complicado, né? Mas a princípio a situação é bem assim, né? O que acontece? Quais são as disciplinas que é problema aceitar mais gente do que a turma está prevendo? Disciplina que tem um material que precisa ser assim, que tem um recurso finito que precisa ser usado pela turma. Que, por exemplo, eu fiz uma disciplina e cada dupla tinha uma FPGA e tinha um número certo de FPGAs que tem lá. Então você não podia aceitar 100 pessoas na turma porque não tinha 50 FPGAs para todas as duplas. Então nessa daí então, né? Laboratório assim que nem esse. Se for um laboratório tipo, só tem que usar o computador e tal. O que é uma FPGA? Uma FPGA é esse negocinho aqui. É uma plaquinha programável. Deixa eu ver se tem uma fotinha bonitinha do que é uma FPGA.
Aqui, ó, essa aqui é uma fotinho. Aliás, essa aqui, eu acho, se eu não me engano, é até exatamente essa que tem no laboratório da disciplina MC613, que é o laboratório de circuitos lógicos. Ela tem umas coisinhas legais, tem umas chavinhas, ela tem uns displayzinhos de 7 segmentos, uns botõezinhos, e aí você consegue escrever um programa, você coloca o programa nisso daqui, ela tem um processorzinho aqui, e ela faz algumas coisas interessantes, né? E assim, a linguagem que você usa para ela, que nem está escrito aqui, VHDL ou Verilog, é uma linguagem de descrição de hardware, é diferente, é um nível mais baixo do que linguagem de programação. Raspberry não é FPGA, Raspberry é um microprocessorzinho, acho que normal, Raspberry Pi. Que é Raspberry Pi. Então, um computador de placa única, tá vendo? O Raspberry Pi é um computador mesmo. Essa FPGA funciona diferente, tá vendo? Ela tem esse. Você tem que pegar e passar o programa. Você usa o negócio e você meio que grava nesse fieldzinho aqui. FPGA é Field Programmable Gate Array. Então, você pega e bota os valores. Você faz uma descrição de um hardwarezinho, e aí você fala, para essa FPGA fazer esse hardwarezinho, simula o funcionamento desse hardware. Eu tenho um certo preconceito com cursão, tal. Ah, entendi. Olha, não sei, eu acho que talvez não seja o cursão em si, talvez seja porque você está muito no começo do curso, e aí eles dão prioridade para quem está mais para frente, porque a princípio você teria mais chances nos próximos semestres de tentar pedir de novo. Então, essa coisinha da FPGA é interessante. E é porque, assim, no fundo, né, o computador mais baixo das coisas são os circuitinhos, né? E aí aqui você consegue descrever um circuitinho, que nem, por exemplo, um AND ou um OR que a gente faz no IF, ele é um circuito que faz, você coloca os sinais lá e ele calcula, né? Então, aí você pode usar esse negócio. O interessante, né? FPGAs estão na moda aqui recentemente porque elas são boas para minerar Bitcoin. Então, elas fazem muitas operações matemáticas assim, bem rápido. Então, GPUs e FPGAs têm sido usadas recentemente como aceleradores de programas. Tá, o que eu posso dizer é isso. Tente conversar com o professor. Veja, fala, gostaria muito de fazer essa disciplina e não me aceitaram. Será que tem uma vaga? Porque o não você já tem, né? Então, dicas para investir no mercado financeiro. Pois é, então, essa coisa de estar com escassez da GPU um pouco tem a ver com os mineradores de Bitcoin. Mas, como um todo, né, as GPUs acho que já faz uns 10 anos isso, elas estão sendo vistas como processadores de propósito geral também. No começo, quando introduziram as GPUs, elas eram bem focadinhas, assim, não, para pegar os gráficos e melhorar o desempenho. Mas, por exemplo, outra coisa, Machine Learning. Machine Learning usa muito GPU. Eles têm. As GPUs são boas de fazer operações matemáticas bem rápido, assim, tudo igualzinho. Se você tem um monte de dados e você quer fazer a mesma operação igualzinho em todos esses dados, GPU é bom para isso. Então, por exemplo, para Machine Learning usa pra caramba. O pessoal do laboratório Machine Learning do IC tem umas GPUs super parrudas. Então, então. Então, isso que eu tô falando, não só para mineração de Bitcoin, mas também para fazer, por exemplo, cálculos matemáticos, etc., ajuda. Eu lembro, acho que estava na graduação, eles usaram um clusterzinho de PS3, acho que era na época, para fazer cálculos matemáticos para algum experimento aí. Porque era muito boa a GPU que tinha lá dentro e o custo-benefício de você comprar aquela GPU lá era bom. Então aí usaram. Deixa eu ver se eu acho aqui a notícia. PlayStation 3, GPU, experimentos, pesquisa. Aqui, ó, Unicamp usa PlayStation 3 para realizar pesquisa. Vocês veem que eu não estou mentindo. 2007, então estava no ensino médio.
Nossa, isso foi na Unicamp! Foi na Unicamp, Que foi na legal! Unicamp, Eu já não. conhecia essa história aí, mas foi na Então. Unicamp, que legal! Aí, ó, usou 12 PlayStation 3 ligados numa rede numa sala da Unicamp. E aí usava isso daí, ó. Ah, tá vendo? Tem o melhor custo-benefício que servidores comuns. Então, lembrei da história certa aqui. Então então, aí tinha os PlayStation 3, foi na Unicamp. Nossa, ia ser muito engraçado você entrar num lab e tava cheio de E tem um PS3 monte, né? direto. Pois é. Então. Ele tá falando que essa professora é da bioinformática, para realizar cálculos de informática. Quem que é? Vamos ver aqui. Fio consultor de informática Martinelli. Então, tô tentando ver quem que é essa pessoa que está na foto. São mais tarde qualquer coisa que eu já trabalhei, diz Mônica. Mas Mônica? Talvez ela não seja. Ah, tá. Pesquisadora argentina, entendi. Mônica. Certo. Então acho que talvez ela fosse. Talvez ela fosse pós-doc ou fosse aluno de doutorado na época. E ver o que fazer. Legal. Mas foi uma ideia legal, foi uma ideia bem diferente, interessante que eles conseguiram convencer de que eles realmente estavam querendo fazer pesquisa. Ver 12 PS3 aí. É. Pra quê? Tá ligado? Fazer pesquisa. Então. Aqui, ó. Coisas para o semestre que vem. IC, disciplinas do IC de graduação que são dadas no primeiro semestre. Aí, ó, essa aqui é a 613 que eu estava falando, que é difícil de pegar, porque ela tem reserva para engenharia da computação e tem os recursos. Aliás, não sei nem como é que eles estão fazendo essas disciplinas. Eu imagino que estão fazendo tudo com simulador, né? Porque tá remoto. O que mais que tem? Aqui, essa de sistemas distribuídos é sobre como fazer vários computadores trabalharem em conjuntos para resolver coisas. Projetos de sistemas computacionais fala sobre como que funciona as coisas meio por debaixo do capô, como que uma CPU funciona, quais são as partes que tem dentro dela, como que funciona a memória, esse tipo de coisa. Redes de computadores, como que um computador faz para conversar com o outro, mais especificamente. A internet tem várias camadas, e cada uma das camadas resolve uma parte do problema de comunicar uma máquina com outra máquina. E então essa disciplina fala bastante sobre esses detalhezinhos aí da comunicação. Aí tem umas disciplinas de projeto que mudam a cada semestre, mas essas são mais para alunos do final do curso. Aprendizado de máquina geralmente muda um pouco dependendo de quem está oferecendo, mas recentemente eu tenho visto que eles têm falado bastante sobre deep learning, sobre como usar ferramentas de machine learning. Basicamente, a ideia disso daqui é que você consegue fazer o computador, você mostra um conjunto de dados para o computador, e o computador é bom de encontrar padrões e tentar aprender coisas olhando para esses dados. Então, se você tem um volume muito grande de dados, você coloca o computador para olhar para eles, e ele às vezes consegue aprender coisas fazendo isso, iterando várias vezes e aprendendo com os próprios erros dele. Oi, Gabriel. No caso, a minha pergunta vai ser mais do. Tipo, essas matérias do IC, tem muito aquela, tipo. Tem algumas matérias que você pega que sempre vão ser pré-requisitos para as outras matérias, tipo, não sei, por exemplo, no cursão, você tem cálculo 1 e cálculo de geometria analítica, parece que são meio que pré-requisito para tudo. Tem meio que uma matéria assim, do IC, tipo. 102. É só 102 no final? Não é só 102, mas assim, aqui pega para geral, ó. O que acontece é que, por exemplo, tem essas daqui, ó, essas que tem 5.8 aqui na matéria, elas são uma árvore só, por exemplo. Então, tem essa aqui, Fundamentos Matemáticos da Computação, que é tipo matemática discreta. E aí, essas outras todas aqui de projeto e análise de algoritmo, todas dependem uma das outras. Entendi. Isso é uma coisa que acaba pegando bastante gente, porque se você bomba uma, aí você fica tudo... Mas, por exemplo, aquela coisa de olhar para a complexidade do algoritmo, olhar para os algoritmos de ordenação e entender direitinho como funciona, e fazer o cálculo realmente, e projetar o algoritmo por indução, tal, é tudo nessa disciplina 458. Essa disciplina MC 558 fala sobre grafos, que é uma estrutura de dados que... A MC 202 até fala um pouquinho sobre grafos,
que é uma estrutura bem legal, assim, que nem, por exemplo, imagina que você tem várias cidades e você tem estradas conectando essas cidades. E você quer pegar e guardar isso e olhar para isso como, né, sei lá, você guarda isso numa matriz e aí você tem os caminhos são representados, eles representam as arestas e as cidades representam os vértices. E aí é meio que essas bolinhas ligadas umas nas outras. Dá para resolver um monte de problema legal com isso daí. E eu acho que vocês provavelmente vão ver grafos, assim, a matemática também vê grafos. Não sei direito como que eles que usam grafos na matemática. Topologia, pode ser. Não, eu acho que tem outra. Eu acho que, por exemplo, matemática aplicada, eu acho que faz matemática discreta, faz essas matérias assim. Aí eu acho que é em matemática discreta. Pode ser, mas matemática discreta tem um pouquinho de grafos, aprende a fazer prova em grafos. Então, eu sei bastante coisa sobre as disciplinas do IC, eu lembro bem, bem ou mal, eu tô lá pelo IC desde 2010, então eu já vi bastante coisa lá acontecendo. E aqui, essa última também é super interessante, que é sobre problemas que são difíceis de. Aliás, assim, eles são de fato, NP difíceis, eles são difíceis de resolver em tempo polinomial. Essa coisa do. Não sei se vocês já ouviram falar do tal do P versus NP, tem a ver com. Que é um prêmio que se alguém conseguir provar que P igual a NP ou não, aí você ganha, acho que é $1 milhão, um negócio assim. Tem a ver, essas disciplinas olham um pouco para esses problemas, essa 558, essa 658, olham para esses problemas que caem nessas categorias aí de ninguém sabe se dá para resolver em tempo polinomial ou não. Tem toda uma definição certinha, né? Atualmente as pessoas não sabem, ainda tem gente tentando descobrir se é ou não. E tem umas coisas bem legais disso daqui, que, por exemplo, ele fala, você consegue decidir se a resposta está correta em tempo polinomial, mas você não consegue encontrar a resposta em tempo polinomial. Isso é uma classe de problemas. Aí tem umas que você não consegue nem decidir e nem resolver. E aí, para essas, tem vários algoritmos de aproximação tal, e é isso que olha essa 658. Para vocês que gostam da parte de matemática tal, essas disciplinas aqui são interessantes. Mas talvez no IMEC tenha alguma coisa meio parecida. Aí tem essas aqui de introdução ao processamento de imagem, né? Tinham perguntado sobre coisas de. Tem essa 920, eu fiz a 940, que não vai ter, mas elas vêm coisas diferentes, né? Mas as duas têm uma certa intersecção, pelo que eu me lembro. Aí 102 aqui, né? Somos nós. E 202, que a princípio é o próximo passo, né? As pessoas do cursão que escolherem fazer matemática aplicada fazem 202. Vocês vão aprender várias coisas legais que são jeitos, estruturas de dados, assim, formas de guardar informações. Então, tem vários jeitos diferentes. Por exemplo, aquela árvorezinha que eu desenhei várias vezes durante o semestre, tem uma estrutura de dados chamada árvore, ela é um tipo especial de grafo, e aí você guarda, né, nas bolinhas você guarda a informação, e você aprende a fazer várias coisas interessantes, como faz para percorrer isso, como faz para representar problemas usando isso. Então, né, tomara que seja legal, igual a 102, então, é um pouquinho mais complicado, tem mais coisa tal, mas 202 é uma disciplina interessante para quem tem interesse, assim, de saber algumas coisas que são bem úteis de programação. Lá eles ensinam coisas que nem, por exemplo, lista ligada você, ela tem algumas coisas especiais, tal, diferentes, você vai alocando, caso você não saiba. 202. Eu dando 202. Geralmente é os professores do IC mesmo que dão. Vamos ver quem que vai dar semestre que vem, se já está escrito aqui. Vai dar o da RAB. Aqui, turma. Não, cadê? Número de matriculados. GPT. São essas as duas opções. E é de dia e tem algumas turmas de noite. Então tem várias turmas aí pro semestre que vem. E aqui matemática aplicada e computacional. São professores de ser de coração, né? Só não de carteira de trabalho. No seu coração, no coração de todos nós. Mas tô lá, tô na luta. Aquela lá, verificação, validação e teste de software. Banco de dados é um negócio interessante também, né? Que, assim, a gente, como que faz para organizar quando você tem um sistema e você precisa
guardar informações dele de forma que seja fácil você tanto fazer a inserção de novas informações quanto você buscar essas informações. Então, tem os contatos, vocês precisam dos contatos. O desafio de programação, para quem gosta de coisas tipo Olimpíadas científicas, OBI, OBR, né, que é a de informática, de robótica, esses desafios de programação é uma disciplina só disso, eles resolvem probleminhas que são interessantes. Eu acho que, no fundo, só tem uma única disciplina e todo semestre eles vão dando, e aí você consegue pegar várias vezes, e por isso eles colocam 1, 2, 3 e tal. Então, essa de banco de dados é essa coisa aí de se você tem um sistema e você precisa saber como guardar as informações. Por exemplo, você tem um sistema de cadastro. E aí você tem que representar os conceitos desse sistema de uma certa forma. Que nem, por exemplo, eu estou cadastrando uma pessoa tem um endereço, o endereço tem. E todas essas coisas você meio que monta como tabelas. E aí você tem umas ligaçõezinhas, que nem, por exemplo, eu tenho um identificador único para essa pessoa. E aí, sim, com certeza. Qualquer coisa que tem, qualquer sistema, qualquer site da internet de acesso, tem um banco de dados para guardar, nem que seja o seu cadastro, para guardar quais são os produtos que está vendendo. Então, aí isso te ensina um pouco por trás, qual que é a teoria de como que funciona as coisas disso daí, E tem um pouquinho de prática também. Eu na época, implementei um sisteminha tal de cadastro. Então, é interessante como você faz para modelar, qual que é um jeito bom para você pegar, como que você divide essas tabelas. Será que eu guardo essa informação desse jeito? Será que vale a pena guardar 2 vezes a mesma informação? Eles ensinam todas essas coisas aí. Essa daqui também, eu acho que tem reserva para engenharia, mas essa é um pouquinho mais fácil, porque não é laboratório. Matéria de se tem costume de ter 4 créditos ou 6 créditos. Então, aí que tá. A maioria dessas aqui é 4 ou já foi 4. As que tinham 6 mesmo eram essas da árvore de 102. Então, 102, 202, 302, todas tinham 6. Algumas matérias, que nem, por exemplo, estudo dirigido ou iniciação científica, tem 12, mas não são 12 créditos de aula presencial. Ela tem 12 porque razões burocráticas tal, precisava. 102 são 6 créditos. Porque vocês têm a aula de lab conta como 2 créditos, sim, 102 são 6 créditos. Dá aquele bump no CR quando tira nota boa. Aqui, ó, MC102. Só tem 6 horas de aula, então, ó, crédito 6. 6 créditos. Mas a maioria tem 4. E as que tem 12, eu acho que essas de projeto aqui também agora eles colocaram com 12. Não, o projeto tá com 4, tá. Não, mas essa 732, eu quero saber esse projeto aqui, 855. Cadê aqui, ó? Projetos em sistemas de computação. Essa tem 12, tá vendo? Porque a disciplina é você fazer um projeto ao longo do semestre. Então, eles consideram que você isso vai tomar um tempo seu toda semana. Então, eles aumentaram esse número dos créditos. E, no fundo, isso também tem a ver um pouquinho, assim, com essa parte burocrática de que o MEC exige que tenha uma certa quantidade de créditos nos cursos. E aí é uma coisa assim, né? A ciência da computação, principalmente, tem a grade um pouco engessada, porque é de noite e sábado de manhã, que são os horários. Então, não tem muito como você aumentar o número de créditos. O curso foi de 4 anos para 5, já, em 2010. E aí, agora, então, apareceram essas disciplinas aí que tem 12 créditos, mas não são 12 créditos em sala de aula. Então, pois é, física experimental é uma que eles fazem exatamente o contrário, né? Ela tem 2 créditos, porque só tem a coisa na aula, mas eles não consideram que a pessoa gasta um tempo em casa, né? Olha, eu acho que física experimental 2 dá 6 créditos, de verdade. Se for por essa linha de raciocínio aí, sabe? Pois é. Mas isso daí tem a ver um pouco também com essa coisa da quantidade mínima de créditos que precisa ter no catálogo. Ô, Flávio, Uhum. é só um negócio pra meio que dar o frigir dos ovos lá da minha pergunta, né? Tipo, no ponto, dependendo de qual matéria você vai querer ver, você tem que, no final você vai ter que, é muito única cada linha que você vai seguir, né? Então não dá pra muito, não tem tipo as matérias base mesmo.
Peraí, ó. Vocês sabem o que é o GDE? Alguém já mostrou o GDE pra vocês? Peraí, então. Ah, o GDE sim. Então, ó, o GDE, eu tô pegando aqui árvore integralização. O jeito mais fácil de descobrir completa sim. Consultar, cadê? E no final, qual que é as matérias aí que são os seus. Umas estrelinhas que você coloca que você acha legal? Aí, ó, então, aqui. Então, aquilo que você perguntou, tipo, aqui que puxa o quê? O melhor lugar pra olhar é isso daqui, porque você põe o cursorzinho em cima, tá vendo? E ele Uhum. pinta a árvorezinha pra você. Então, tem aqui no começo, por exemplo, 102, ó, tá vendo? 102 precisa pra tudo, é a que mais pega mesmo, tá vendo? Aí, ó, 202 também tem bastante coisa, porque tem muito conceito que é importante. E, se eu não me engano, quem faz cursão também faz 302 ou faz. Qual que era a outra? É 426 aqui, essa aqui, Eu acho que. 426. Não, 426 é engenharia de software. É a paradigma de Não faz nem o programação. 302. No catálogo de curso, pelo menos estava indicando que não. Mas eu acho que não é 302, é paradigma de programação que trocou de código e agora eu não lembro qual que era o código novo do negócio. Mas é para ser por esse semestre aqui. Aqui, 346. Paradigma de programação. Então, Meio que é o caminho ali do 102, tá vendo? 102. Eu posso confirmar ali, mas eu acho que a galera do cursão. Não sei se o cursão aqui tem, deixa eu ver, matemática O aplicada, cursão não assim. vai ter, é mais Não, matemática esse aqui, aplicada. né, ó, matemática Isso. aplicada e computacional. Aí a pessoa faz aqui, vocês estão aqui. E aí a pessoa faz só 202. Depois tem um monte de eletiva também ali no. Cálculo numérico é uma disciplina até que interessantinha. Quando eu fiz, o professor dava uns projetinhos em MATLAB. Eu particularmente achei até mais interessante que cálculo, porque era assim, como que o computador faz para calcular uma integral? Eu achava isso legal, sabe? Ele fala, tem aquela coisinha dos triângulos, aí o computador divide em triângulos bem pequenininhos e calcula, e é isso da área e tal. Eu achava isso aí interessante. Então aí tem essas coisas aí que são interessantes. O que mais? O que eu conheço das coisas que vocês fazem aqui, né? Tem as físicas, tal, não sei o quê. E aí, então, eu acho que nessas eletivas aqui, que tem algumas que são, né, o que geralmente as pessoas chamam de eletória, que é você pode fazer, mas você tem que escolher dentro de um certo bloco. Sim, sim. Eu acho que. Então, eu acho que paradigmas, essas coisas estão nesse aí, estão nesse bloco de aleatórias. Vamos ver se eu Isso acho. aí é no catálogo de curso mesmo que dá pra ver. É, catálogo, graduação, Unicamp 2022. E aí deixa eu. No caso, acho que o nosso vai ser o 2021 mesmo. Tá. No fundo eles não mudam muito, não. Qual que é o número que vocês falaram do curso? Vamos aqui ver O cursos. 28 é o. Eita. Lá lá. Aí quer que eu clico no. Bom, sistemas, vamos lá, voltar tudo. Pegar o catálogo. Catálogo. Catálogo da graduação 2021-28. Ok. Ele é obrigado a vir. Né? Ele quer que eu clique tudo, ele não tá nem aí. 28 aqui. Isso. E aí, currículo pleno. Então, eu tinha dado uma olhada. O pessoal que faz, assim, que vai para física, que vai para licenciatura, esses aí não tinha muita matéria MC, não. Os que tinham matéria MC, é esse que fazia 102, 202. Então, era só isso. Mas tinha não era esse integral, era matemática. Ai, caramba, e agora? Será que tiraram? Será que era um antigo? Eu olhei um antigo? O que é esse aqui? Esse Matemática aí é o física. Esse é o que você 51, é o que a gente tá agora. No caso, só vai ter um negócio tem reduzido aí. 102, Putz, eu tenho certeza que eu tinha visto isso em algum lugar. E agora? Não lembro qual era o curso. Licenciatura. Não era matemática. Mistério.
Não sei. Bom, Mas mas eu faz acho que sentido, no fundo faz sentido, assim, 102 e 202 é realmente, assim, a base do negócio, é essas duas, e elas já te deixam com uma boa ideia para você conseguir pegar as outras. Sem fazer essas, fica um pouquinho complicado fazer as outras. entendi. É Aí, o no que... caso, o caminho natural depois é pegar 302 mesmo, né? 302, o negócio com 302 é que ela é uma disciplina sobre orientação a objetos. Então, é assim, aquela coisa de classe que vocês viram que tem no Python e tal, ela ensina esse paradigma de programação diferente. O que vocês viram aqui é programação estruturada, né? Que é essa ideia de que eu tenho os comandinhos e cada comandinho vai sendo executado um depois do outro. A programação orientada a objetos, 302 é isso daí. Que é essa ideia assim de, quero representar as coisas do meu mundo nesse meu programa. Então, por exemplo, aí você cria um objeto, e esse objeto tem atributos e tem funcionalidades, que é essa coisa que, assim, por baixo do pano, é isso que o Python faz, né? Toda vez que você chamava uma coisa, ponto, o nome da função, você estava chamando um método que pertence àquele objeto, tal, ou àquela classe. Então, tinha isso de... No caso, Eu sou... 202 é o quê? Tipo, eu achei que era 202 que acabava falando disso. Não, 202 vocês aprendem realmente sobre estrutura de dados, que é aquela coisa assim, o que é uma lista ligada, o que é uma árvore, o que é um grafo, o que é um heap, Entendi. o que é um... E são, assim, jeitos diferentes de você guardar os dados que permitem que você faça operações, algumas operações. Então, por exemplo, se eu guardar o meu dado num negócio assim, demora... a complexidade para fazer a busca é assim, mas a complexidade para fazer a inserção é mais rápida. Então, compensa usar nesses casos. É bem essa coisinha assim, você fica analisando, vê algoritmos de ordenação, vê essas coisinhas assim, do que eu uso para em cada problema, o que é interessante usar. Fala Entendi. bastante Ok. disso. Beleza. E acho que peguei, não sei, não cheguei até o final, nem sei onde eu coloquei o tal do catálogo, numa dessa. Era aqui, eu tava aqui. O que mais? E aqui, assim, essas outras disciplinas, essas mais, assim, MC9, MC8, alguma coisa, são as mais para o final do curso o pessoal pega de eletiva, sabe? Então, que nem, por exemplo, introdução à criptografia, fala sobre como funciona, para você fazer toda essa parte de você tentar e esconder o dado para você poder enviar para uma outra pessoa e ela não conseguir interceptar a sua mensagem. Como que isso funciona, quais são os algoritmos que tem isso e tal. Tem matéria para aprender a fazer o vírus. Então, a de segurança computacional, você acho que não sei se você chega assim a aprender a fazer o vírus, mas você vê quais são os vírus que existem e tem alguns laboratóriozinhos que você faz. Não sei se vai ter segurança computacional aqui, está sendo esse semestre. Mas essa coisa assim de vírus, tal, o que é segurança computacional e não cripto. Projeto de construção de compiladores também é essa daqui que é a que a turma estava lotada e eu pedi para o professor e ele deixou fazer. Então, essa é interessante, né? Tem aquele processo, aquilo que eu tinha falado, como que o código sai desse código que eu escrevi bonitinho para uma coisa que o computador entende. Todo esse processo aí é nessa disciplina que vi. Ô, Flávia, quando mais você vai indo pra, tipo, avançando no curso de, vamos dizer, computação, mais você vai indo pros objetinhos do computador menorzinho, parece? Tem até uma figura que eles mostram sempre, tipo assim, que tem umas camadinhas, sabe? E mostra, as camadas de abstração do pensamento, né? Então você começa na abstração, que é a abstração mais alta, que é 102, que você pensa sobre os algoritmos, sobre não sei o quê, e depois você pensa por baixo como que você faz para conversar isso com o computador, e depois você pensa como que o computador faz para pegar e rodar cada uma das inserções, e depois você pensa como que faz para implementar o circuito de cada uma dessas coisas. Então tem Entendi. Então, no essa final, hierarquiazinha. tipo, essas matérias mais de final, não é meio que na estrutura que a gente tá tendo, tipo, agora de MC, é mais um, tipo, parece que você vai meio Elas que, são como você disse, teóricas. Elas são teóricas, não tem lab, não tem nada. Você só entendi aprende que, como as coisas funcionam, e aí o lab delas é separado, que nem, por exemplo, tem essa 732, é o lab da 722 lá, ou 7, não sei qual que é o número agora que mudou. Aqui, 732 é a teórica e 733 é a prática. Então eles separam. Então, por exemplo, a ciência da computação, pelo menos no meu catálogo, fazia só a teórica e a engenharia fazia a teórica e a prática. Mas aí você podia pegar a prática de eletiva se você quisesse.
Entendi. Ah, que interessante. Eu achei que cada vez mais ia caindo mais para essa interface. Tipo, ia ser mais ou menos nesse estilo. Tipo, a ideia do lab para computação é meio isso do. Tem o programa, você tem que enviar o programa. Esse que é o lab, né? A maioria dos labs é isso. Você tem que resolver um problema fazendo. Alguns, assim, por exemplo, tem uma disciplina de engenharia de software. A parte mais importante é você fazer o levantamento de requisitos e mostrar que você entendeu o que o usuário tá querendo. Então, assim, você entrega no final um sistema também, mas é importante você entregar a documentação explicando o que cada uma das coisas faz. Entendi. Sei lá, tem, por exemplo, construção e de interface homem-computador também. Essa daí foca só em, tipo, como que eu faço uma interface que o usuário vai encontrar facilmente as informações, como que, por exemplo, as cores que eu uso, ou então, se eu fizer o usuário ter que clicar aqui, 10 botões, ele vai desistir no meio do caminho não vai mais fazer o que é para ele fazer. O projeto É final é User apertar o Experience, né? SUSE, né, velho? UX. Então, UX chamava antes UI, que é essa coisa de interface. Aí agora botaram mais uns conceitos aí em cima e virou UX. Ah, tá. É uma evolução disso. Que legal. O projeto final dessa aí é reformular o SUSE. Tô brincando. No fundo, né, essas disciplinas têm uma disciplina que junta interface homem-computador, engenharia de software e banco de dados, e é uma disciplina de projeto, assim, é um projeto de sistemas de informação. Aqui, ó, projeto de sistema de informação. Aí esses troços aí meio que junta todas as coisas, você faz um negócio que junta tudo. Tem essa aqui de sistemas operacionais, isso daí também é uma das coisas que está naquela pilhazinha, né? Entender como que funciona o Windows, como que funciona para ele fazer as chamadas, para ele fazer as coisas, o que são as coisas que ele sabe fazer, Nossa, como que funciona isso uma eu queria fazer. interrupção, como que são as coisas meio por baixo do pano para nesse sistema que dá suporte para você rodar aplicações em cima. Porque tem várias coisas importantes disso daí, né? Ele tem que proteger certas áreas para não poder vir um programa e fazer festa ali, corromper essas coisas. Ele tem que saber guardar os dados, ele tem que gerenciar vários processos rodando ao mesmo tempo. Tem várias coisas que esse negócio que Entendi. precisa pensar. E acho que Interessante. passei por tudo aqui. Organização básica de linguagem de montagem também. Isso daí tá nessa listinha aí. Esse passo aí, depois que passa pela compilação, ele olha para essa coisa de linguagem de montagem. E que é Então uma é de fato mesmo isso que você falou, né? A pirâmide. Todas essas disciplinas mostram o mesmo slide no começo do semestre, falando, olha só, a gente tá aqui nesse ponto da obsessão. Entendi. Então, querendo mudar, fazer ciência da computação. Dá pra pedir troca de curso. Dá pra fazer processo interno de remanejamento. Tem várias coisinhas interessantes aqui. Então, mas também já estourei o tempo, fiquei aqui contando anedotas, coisas que um pouco assim é isso, né? Tópico extra, acho que o que é interessante é mostrar coisas que existem por aí, mostrar que tem de interessante aí para quem gostou dessa disciplina, qual que poderia ser uma outra direção. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser ficar, fiquem à vontade. Então, que bom que vocês gostaram. Eu sinto que essas aulas, assim, de coisas trivias, no geral, assim, elas são legais. Não é aquela coisa de, tem que ficar decorando e tal. É mais, assim, pegar um caminho, pegar uma coisa. E essa daí encerra, então, essa nossa última aula do semestre. E todo mundo aqui já tá. Então, agora vamos marcar a nossa festa de final de semestre aí, vamos fazer um encontro. Pediram para fazer depois das provas. Aí a gente consegue, talvez, marcar ali. Vou até deixar gravado, porque vai que alguém assiste esse vídeo e quer aparecer para a nossa reunião. Estava pensando, talvez, no dia 10, ou não sei se seria mais interessante empurrar um pouco mais para frente, fazer tipo 17, ou sei lá, e fazer à noite, né? Então, aí a gente faz. Eu vou fazer um servidor no Discord. Deixa também no. Então você vai mandar no Classroom? Vou mandar lá, então... pessoal. Então, vou fazer um servidor do Discord para nossa festinha de encerramento. E a gente pode votar por lá. Eu acho que eles têm uma coisa de poll, a gente vota o dia e tal. Tem um bot que você adiciona que eu acho que é um então, bot pois de votar.
Aí a gente faz lá, faz um negocinho, umas 2 horas aí, uma noite aí, uma sexta-feira, alguma coisa, todo mundo troca uma ideia, comemora que passou e tal. Então, Beleza. e aí Tranquilo. é sucesso. Depois da prova de Algelim, depois. Então com É. certeza depois do dia 7. Não vai ser antes do dia 7, ninguém precisa ficar preocupado. É. Então, gente, bom final de semestre aí para vocês. Se precisarem de ajuda com alguma coisa dos laboratórios, ainda tá rolando atendimento. Se precisarem alguma coisa, me deem um toque. De preferência, não domingo às 9 da noite, faltando algumas horas, mas se precisar também com alguma coisa, só tentem um pouco antes. Se vocês me procuram antes, eu consigo ajudar vocês melhor. Senão eu mando ali o que eu posso, mas vem em cima da hora. E foi um prazer dar aula para vocês. Muito obrigado pelas aulas, pelo semestre, Flávia. Aí eu espero a gente poder se ver no presencial do ano que vem. Não sei como é que tá o então. IC. Vamos ver, mas o IC tá com plano de voltar. O IC tá com plano de voltar. Então, tá, eu acho que quase tudo. Eu não sei, tem alguns cursos que estão mais eminentes, que não estão querendo voltar mesmo. não, parece assim que estão pensando em umas abordagens híbridas. Vai metade da turma um tempo, vai metade da turma na outra semana, para não lotar muito a sala tal. Acho que eles vão tentando ir meio com cautela, mas tá todo mundo. Porque a Unicamp tá oferecendo as vacinas, né? Então, estão tentando aos poucos ver como é que dá, né? Vamos fazer esse experimento de voltando devagarzinho e ver. Entendi. Ah, ok. Então, talvez no semestre que vem, no caso, já dê pra ver, falar. Oi. Então. Mas beleza, então até bom final de semestre aí, bom tudo aí pra todo mundo. Pra vocês também. Tchau, Até lá vai ter a salinha da Flávia. então, até a nossa celebração. Nem que isso seja aí. pra fazer uma caixa de papelão fora do IC. Se for dar outra matéria pro cursão, então, não sei, eu vou onde me mandam. Eu não escolho nada, não. Opa, como é que funciona isso? Você não ser professora, mas está dando aula? Como é que é isso aí? Pós-docs podem dar aula. Você é cadastrado como professor, eles te cadastram ali, você recebe uma matrícula, porque eu tenho uma matrícula, né? Pós-doc não é aluno. É uma situação, assim, entre você ser aluno e você ser professor. Você é meio que um estagiário de professor, mas você não tem nenhum vínculo empregatício com a universidade. Você só tem o seu contrato de pós-doc. Então, você tem uma matrícula, né, que é diferente. Por exemplo, quando eu entrei na graduação, eu recebi um número de matrícula na RA. Aí, no doutorado, eu tinha esse mesmo número de matrícula. Eu não mudei, porque eu era aluna ainda. No pós-doc, aí eu recebi outro número diferente, que é desatrelado, porque eu não sou mais aluna. Então, por exemplo, eu não faço disciplinas, nada. Eu só tenho o meu projeto ali, eu trabalho nele, eu faço essa pesquisa. Mas então... Pois então, é um estágio, o PED é um estágio docente de dar aula, né? O PED não envolve essa parte de você fazer pesquisa e tal. O pós-doc, você meio que tá, assim, fazendo pesquisa, meio que como um freelancer, assim, você pega um projeto de um ano tal, e você faz, e com isso você consegue mais experiência, e também consegue ir ganhando dinheiro enquanto você não passa no concurso, ou começa a trabalhar numa universidade como professor. Mas aí, como precisa de bastante professor para, por exemplo, MC102, tem um monte de turma. Então, aí eles abrem a chamada para os pós-docs se inscreverem e tal, e eles selecionam para os pós-docs darem aula. Porque, a princípio, o requisito para poder dar aula é você ter doutorado. Se você é pós-doc, você tem doutorado. Então aí não é um problema, a gente satisfaz os requisitos necessários para isso. E daí, se você quiser se tornar uma professora, como é que seria o caminho? Você tem que fazer concurso e tem que passar no concurso. Eu fiz um aí, né, nesse semestre. Então. Não, então é que não é exatamente terceirizado, né? Eu tenho um vínculo com o programa de pós-doutorado do IC, né? Eu não sou totalmente desligada, né? Eu tenho um vínculo ali, a minha supervisora é uma professora do IC. Então também, assim, se eu estivesse fazendo pós-doc em outra universidade, eu não sei se eu poderia dar aula no IC, eu teria que provavelmente me credenciar de alguma forma. Então é uma situação, assim, né? A vida acadêmica, o caminho é mais ou menos esse, né? Você fica como aluno um bom tempo, e aí depois que você não é mais aluno, você fica assim, num certo limbo ali, ganhando experiência e esperando que abra essa vaga, né? Que depende também, e as coisas variam muito, que nem, por exemplo, agora deu a pandemia, congelou os concursos, esse ano ainda tá tudo congelado. Então,
Aí a gente vai indo e vai trabalhando e vai pegando experiência e a gente recebe por isso, né? Eu não recebo para dar aula, mas eu recebo para fazer o meu projeto de pós-doc. E vamos que vamos. Entendi. Ô, Fábio, eu queria só tirar uma dúvida também sobre Python. Você conhece como é que funciona as palavras reservadas try e except? Sei. Ah, então, ó, gente, Eu tá tentei liberado entender. quem não quiser falar sobre isso, quem quiser almoçar, quem quiser alguma coisa, mas posso falar rapidinho sobre try except sim. É porque eu tentei entender pela documentação e não funcionou. Então, por exemplo, né, um jeito que eu acho que é relativamente fácil de explicar como que acontece o negócio. Aqui tá o meu terminalzinho, aqui tá o meu código. Vamos pegar aqui, né? Então, eu tinha aqui a minha lista. 0, 1, 2. E aí eu venho aqui e tento dar um print lista de 5. Ele vai pegar e vai falar isso aqui, index error. E ele quebrou o meu programa. Então, até mais aí para quem for sair. Isso daqui, o nome disso aqui é exceção. O que o try except faz é, ele fala, tente rodar esse comando. Se esse comando produzir uma exceção, caia, ao invés de quebrar o seu programa e sair, caia nesse bloquinho de código que eu tenho aqui. Então, deixa eu só pegar qual que é a sintaxe aqui. Try except Python. Então, a gente tem aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou falar, tente dar um print da posição de índice 5. E aí, caso uma exceção seja gerada, e eu quero que você, ao invés de quebrar, fala erro, sei lá, erro. Então, ó, primeira vez que eu rodei esse cara sem o try except, ele pegou, quebrou meu programa e saiu. Agora que eu vou rodar, ó, ele graciosamente, ó, ele pegou o meu erro e ele falou, ó, deu um erro esse comando que você tentou executar. E aí ele funciona para diversos tipos de erros. Sei lá, tentei dividir por 0, ó, então aqui 10 dividido por 0. Novamente, ó, graciosamente ele encerra o meu programa ao invés dele pegar, dar pau e quebrar tudo e sair na marra. Tá vendo? Que é isso aqui, ó. Legal. Então ele serve para você ficar meio que de olho aí. E você consegue fazer certas coisas assim, né? Que você pode ficar testar um tipo específico de variável. Então, que nem, por exemplo, ó, ele tem esse exemplinho aqui. Tenta imprimir uma variável x, que eu não declarei. Aí ele vai ter aqui esse name error, ó. Variável x não está definida. E aqui ele tem um outro except, aconteceu algum outro erro. Então, ó, ele cai aqui, ó, ele sabe que esse é o tipo do erro. Então, aí você consegue tratar, né? Que nem, por exemplo, imagina que você está esperando que o seu usuário digite um número. E aí você vai tentar fazer, tipo, int de input aqui e colocar em x. Aí seu usuário vai lá e ele é muito chato e ele digita um negócio que não é um número. Aí, ó, ao invés de quebrar o seu programa, você vai poder vir aqui, né, e tem o tipo do erro lá, e você fala, olha, você não digitou um número, tente de novo. Então, o try except é isso, é para não dar pau no seu programa, você poder graciosamente lidar com falhas. Entendi. Daria para usar aquele negócio do end, or, mas o Python ele fez um negócio específico para isso. Então. É que tem coisas que são complicadas, que nem, por exemplo, aquele lista. Assim, eu até entendo, né? Se você pode fazer um if lá para verificar, né? Mas aí essa coisa do try except e tal ajuda porque você pega certinho os tipos de erro. Que tem erros que nem, por exemplo, essa coisa da variável não foi declarada, sabe? Como que você faz para testar que a variável não foi declarada? Não. Tá certo. Entendeu? Então, esse é o jeito que você testa, sabe? Você vê, ó, você tenta fazer isso. Se não deu, então você fala, a variável não tá declarada. Tem certas coisinhas que. Mas é pra isso, Bom, pra isso que serve esse Flávio, negócio. ok. Agora fechou o semestre para mim, Flávio. Obrigado. Beleza. Viu? Nada. Nossa, isso foi uma professora muito legal. E Obrigada. não tô falando só de tipo, fica meio do lado dos alunos. Não, não é só disso. É que o jeito que você tentou explicar, se dedicar aí para nós foi muito legal. E eu saí com uma simpatia
MC102 e de você, sabe? Ai, sim, que bom. Isso é muito importante, né? Porque senão depois a pessoa pega aquele trauma de programação e nunca mais quer nem ver, né? Então, sim, meu objetivo era bem esse mesmo, que as pessoas olhassem para a matéria e falassem, não, programar é legal. Então, que bom, que bom. Fico muito contente de ouvir isso. Obrigada. Até mais, Flávia. Espero que Até você se torne mais. professora, porque pelo Ai, que eu vi, você obrigada. quer, né? Obrigada. Nos Até vemos aí, mais. então, na nossa reunião de fim de semestre. Tchau, tchau.